Boa noite, vamos de novo. Hoje nós vamos então falar com o Luigi da Optolentes. Estamos aqui para mais uma live da Sorrigs. Vamos ver se o Luigi consegue entrar então para nós conversarmos com ele sobre a empresa Optolentes, que é uma das parceiras da Sorrigs. Oi, Dolly! Márcia, boa noite! Então vamos ver se nós conseguimos agora a conexão. Boa noite, Fábio, Júlio, tudo bem? Então aqui estamos para mais uma live da Sorrigs. Nós vamos conversar hoje com um dos parceiros. Nós estamos sistematicamente realizando lives com todos os parceiros para que os oftalmologistas conheçam os benefícios da Sorrigs, né? Obrigada, amore. Boa noite, Luísa. Vamos ver agora se o Luigi consegue conectar. Então, nós já fizemos algumas lives com a MCS, que é quem faz as mídias sociais. Nós fizemos também a parceria com o Dr. Diego Cardoso, nosso advogado, ele também é parceiro da Sorrigs. Fizemos a live também com a Tino Mentoria, que é uma empresa que faz gestão de financeira. Tudo bem, Luigi? Conseguimos agora? Tudo. Acho que agora vai. Entrei no 4G porque a internet aqui não teve jeito. Deu Não, problema aqui. tranquilo. Vamos ver se a gente consegue seguir, né? A semana passada a Márcia não conseguiu fazer a live dela com o Dr. Diego, nosso advogado, sobre optometria, porque realmente estava complicado. E hoje está chovendo um monte também, né? Sim. Não, a Vamos lá. internet hoje deve estar horrível, Sim, sim. né? Vamos lá, então. Olha só, estava conversando com o pessoal, enquanto isso eles estão entrando. Desculpa o atraso, pessoal. Então, nós vamos começar a partir de agora conversar com o Luigi. O Luigi é proprietário da Optolens. A Optolens é uma fábrica gaúcha de lentes de contato que nós temos muito orgulho de tê-la aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, os sócios da Sorrigs, os oftalmologistas que são sócios, eles têm o benefício de contar com a parceria da Optolens na Sorrigs, né, Luigi? Então, a gente quer muito saber toda a história de vocês, que a gente sabe que é muito legal. Vocês estão assim há muitos anos já dentro da oftalmologia, né, exercendo, fabricando e contribuindo para a visão de tantas pessoas, né, Luigi? Conta aí para mim, quanto tempo tem a Optolens e como é que ela começou? Na verdade, eu sou um dos proprietários, mas a fábrica é do meu pai. Meu pai foi um dos fundadores da Optolentes, assim como o Neri Prochinol. Eles Uhum, são provindos da antiga Vicon, que a uhum, Vicon... A história da lente de contato no Brasil veio, na verdade, de dois alemães, que era o Fortner e o Hofwacken, da Solótica. Eles vieram para o uhum, Brasil e um fez a Vicon e o outro fez a Solótica. Aí, quando eles abriram no Brasil, que um foi para Buenos Aires, eles abriram a Vicon em Porto Alegre e o outro em São Paulo. E meu pai começou a trabalhar na Vicon, muito uhum. perto do Fortner. E quando a Vicon foi vendida para a Bausch Lomb, o pai acabou saindo e montou a empresa dele de lente de contato junto com o Neri Prochinol. Então o pai fazia a parte mais técnica, assim, de fabricação. Naquela época eram bem manuais Bem as lentes. Era rudimentares. isso. Para ter ideia, era feita de acrílico a lente. Então era um Aham, material que não passava nada de oxigênio. Então nada. A nada, lente durava é 10 zero. anos, mas também a córnea não durava isso. Sim. Então, assim, quando foi feita a venda da Bausch Lomb, da Vicon para a Bausch Lomb, eles resolveram abrir Optolentes. Isso foi em 82. Para tu Aham. ver, a gente já tem, vai fazer 28 anos agora em agosto. A Optolentes é uma empresa que já está há bastante tempo no mercado. E um dos ramos que ele se especializou foi lentes especiais. Uhum. Então, lentes bem customizadas, bem feita para oftalmologistas que têm mais cuidado
com a fisiologia do olho. Então, aí foi, eles começaram a optolentes, fabricando as lentes PMMA, Uhum. e depois foi a própria lente de contato no mundo foi evoluindo, né? Que ela começou com o PMMA, depois começaram a vir os materiais hidrofílicos, Uhum. que era a base de EMA, e depois agora começaram a vir os silicone hidrogéis, agora as lentes gás permeáveis bem mais permeáveis, Uhum. agora um DK bem alto, e, e agora as lentes esclerais, que é o que mais está se falando agora no momento, são lentes esclerais para na Sim. oftalmologia. E a Optolens, ela trabalha só com lentes de contato ou tem algum outro tipo de produto que vocês fazem? Hoje a gente já teve soluções para limpeza, mas a gente acabou saindo porque a logística não é muito parecida com a da lente de contato. A logística é muito mais farmácias, e para entrar em Uhum. farmácia todo mundo sabe que não é fácil, são Uhum. grandes players. Aí a gente acabou voltando para o core business da Optolentes, que é lente de contato mesmo e lentes especiais. A gente É. gosta de fazer lentes especiais, gosta daquele perfeccionismo da lente. Então a gente tenta dar muita ênfase em lentes especiais para atender os clientes. E hoje vocês distribuem lentes de contato para todo o Brasil e para fora do Brasil ou não? Como é que é o mercado de vocês? Quem é que vocês atendem? A gente trabalha por revendedor. A Optolentes em si não vende para médicos. Então a Sim. gente trabalha fora do Rio Grande do Sul. Aham. Aqui dentro do Rio Grande do Sul a gente atende um pouco, Uhum. mas no Brasil a gente atende através de revendas. Tá? Cada estado brasileiro, são 22 revendas. Cada Uhum. estado brasileiro a gente distribuiu por um revendedor, que ele tem o cuidado, ele tem mais o contato físico com o médico, então ele consegue dar um suporte melhor, as trocas ficam mais ágeis. Aí a gente optou por trabalhar por revendas. Nós temos em todos os estados brasileiros. Às Então, vezes, alguns estados são, óbvio que no Nordeste tem um revendedor para 2, 3 estados, mas ele tem aham. presença naquele estado. E Uhum. alguns estados, como São Paulo, que é grande, Rio também é um estado grande, a gente tem 2 revendedores. Minas também, que tem uma capacidade de oftalmologia bem alta, a gente acaba. É um estado muito extenso, né? Então a Uhum. gente acabou distribuindo por mais revendedores. Sim. E tem também uma tradição de vários contatólogos lá importantes nessa, né, em Minas Isso. Gerais. Aham. É, Não é. deve ser Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná são estados onde e São Paulo, onde tem grandes contatólogos aí no Brasil, do Brasil. Claro, Que legal. E vocês não exportam para fora do país? a gente exporta, mas aí são mais lentes esféricas, coloridas, porque por causa disso, porque a gente não consegue dar um auxílio e a troca é mais Sim, difícil. com certeza. Imagina ele vender uma lente rígida que tem a troca para o Peru. A gente vende lente colorida para o Peru. Aham. Mas é inviável. A questão de frete e tempo de demora Uma não torna logística. viável. É. Isso é Isso, muito bom tu converter esse, tocar nesse assunto, porque esse é o ponto forte da gente ter uma empresa como a de vocês estão aqui do nosso lado, né? Se não é no isso, mesmo bairro, é no bairro vizinho. isso, Então, o que facilita muito para nós, oftalmologistas, o dia a dia, né? A troca, ajustes, pedir pro técnico vir junto no consultório, me claro. ajuda aqui, me traz uma caixa aí que eu não tenho. Porque muitas vezes as pessoas não, os colegas não sabem que existe essa facilidade também da Isso. Optolens, né? Tu não precisa daqui a pouco ter todas as caixas, porque hoje em dia o portfólio de cada empresa aumentou de tal forma, né, Luigi? Uhum. Que se a gente vai ter todas as caixas de teste de todas as empresas, é bem complexo isso. É E realmente só mesmo para quem dentro da, trabalha especificamente com lentes. Isso, e mesmo dentro da mesma caixa de prova, a variedade é muito grande, né? Exatamente. Às vezes Então, tu tem uma parte da caixa de prova, a principal, mas ela uhum, tem subdivisões que daqui a pouco tu ainda não tens. E aí surgem casos específicos no consultório. Ah, eu não tenho, não vou adaptar. Não, dá para ligar lá pro Top Lens, o Everton vai claro, lá, faz todas, leva as caixas, ajuda na adaptação.
é esse corpo a corpo que a Optolentes consegue ter aqui no estado, principalmente em Porto Alegre, né? Porque nós estamos aqui na mesma cidade, com a Optolentes é excepcional. E eu E a aconselho agilidade todos também, a. né? Oi? A agilidade, velocidade Agilidade, da... exatamente. Uhum. Aconselho os colegas a fazerem isso, né? A chamarem mais ajuda. Não deixem de adaptar, né? Não encaminhem Claro. como a gente já sabe que tem colegas que às vezes mandam os pacientes para até pessoas que nem são médicos adaptar lente de contato, porque Uhum. acham que se encaminhar para o colega oftalmologista vai perder o paciente. Então, se não quer encaminhar para o colega oftalmologista, Chama chama o Optolentes que a pessoal da gente é Optolentes isso, claro. que vai ter conserto, né? Vão encontrar a lente para aquele paciente. É difícil hoje em dia, né, Luíde, a gente não encontrar uma lente para um paciente. É difícil. É difícil, e mesmo assim, se tiver alguma dificuldade, tem alguma opção viável. Óbvio Claro. que às vezes não vai ser 100%, mas tem uma opção viável que o paciente se sinta confortável. Esse que é Exatamente. Às o vezes não grande é objetivo, né? isso, às vezes não é Ah, o melhor né, aspecto ali, melhor relação lente-córnea mais linda que a gente possa isso. encontrar, mas é aquilo que resolve para aquele paciente. Sim, a gente sabe que existem casos, às vezes, muito difíceis, pós-transplante, pós-trauma, que realmente, às vezes, a gente não consegue encontrar lente alguma, mas é a minoria, né? Os pacientes, Isso, aqueles de grande tem que... volume do consultório, não tem como, hoje em dia, não conseguir adaptar uma lente de contato. Uhum. Então, eu queria que tu me explicasse, contasse para o pessoal que não tem ideia, assim, tu tem como explicar numa live, Luiz, de como é que é o processo de fabricação de uma lente de Eu trouxe contato? várias coisinhas Sem a para gente estar tentar lá ao mostrar. vivo na fábrica. A lente de contato, o nosso processo, porque tem alguns processos diferentes. Tanto a descartável, ela é um processo muito mais automatizado. O nosso, que ele é um pouco mais manual e mais customizado. A gente tem uns processos, a nossa empresa é muito verticalizada, a gente sempre gostou de ter controle do processo. Então, a gente, até o polímero que é feito da matéria-prima da lente de contato é feito dentro da fábrica. A gente compra, é que nem fazer o pão. A gente compra a farinha, a gente compra o fermento e junta dentro da Optolentes. Aí que a gente faz a massa para fazer o pão. A gente faz o polímero da lente de contato, que Uhum. seria a mistura de líquidos, de polímeros, e do polímero de uma lente gelatinosa, eu estou comentando, que é a mais complexa assim do processo. A gente faz o líquido e a gente, acho que não sei se dá para ver, a gente coloca, aqui a gente tem, Sim. que é um molde, O molde. que seria esse daqui. Então, esse Aham. seria o molde, que essa parte curva aqui é a parte que vai moldar e vai na curva do olho. Aham. Então, a gente colocaria um líquido num contramolde, que seria esse daqui, e o molde Aham. por dentro com o líquido dentro. Isso a gente coloca para polimerizar e ele acaba ficando no formato sólido e fica desse tipo aqui. Aham. Dessa etapa, a gente vai para fazer um torneamento. Óbvio que é um torneamento, a gente fala torneamento, ele pode ser um pouco mais rudimentar, mas hoje as máquinas para fazer de contato são muito precisas e controladas. Sim. Então a gente faz, até porque a gente está falando em centésimos de milímetros, né, em curvatura. Então a gente faz a curvatura externa para dar o grau na lente de contato, porque o grau nada mais é do que a diferença entre a curva interna e a curva externa vezes o índice de refração do material. Simples modo seria isso. Aham. E depois, na verdade, o processo inteiro da lente de contato gelatinosa ela é feito em seco, ela é feita com ela dura. Aí, posteriormente, ela é colocada como um material hidrofílico, ele absorve água, ela é colocada para hidratar durante 6 horas e ela absorve água, que aí ela dá a característica de gelatinosa, que ela fica macia e moldável. Aí, com isso, ela acaba virando uma lente de contato. A simples modo, assim, seria isso. Para as lentes rígidas, a gente compra material já de pronto, a matéria-prima, que são... Aham. Tem duas fábricas no mundo que devem ter, acho que 95% do mercado, que é a Bausch Lomb, Nossa. que é a Boston, e a Contamac.
Eles fabricam já materiais de gás permeáveis há muito tempo e Sim. têm dominado o mercado também, até pela inovação, eles estão sempre inovando. Uhum. São materiais bons, bem sedimentados, já consolidados no mercado. Acho que quase todas as empresas do mundo usam os mesmos materiais, não tem Sim. muita diferença entre fabricantes de materiais-prima de rígida. E o processo é o mesmo, só que o processo da rígida, na verdade, como a variação é muito maior de curvas e ela não se molda muito na córnea, a gente tem que moldar conforme a ceratometria do paciente. Uhum. Então, vem do oftalmologista a curva que eles querem e a gente faz torneado a curva na lente rígida e posteriormente a gente gruda ela também num contramolde e coloca o grau na lente. A poucos passos assim, seria mais ou menos isso o processo de uma lente de contato, óbvio, que tem detalhezinhos Muitos. assim que eu até aproveito para convidar, na verdade, todo mundo que está assistindo para visitar, porque muita gente me pergunta, eu falo, onde é que trabalha numa fábrica de lente de contato? Não sabia que como é feito lente de contato. Não dá em árvore, né? É feito. Sim. Uhum. Tem que estar. Mas a fábrica está sempre aberta para visitas, para treinamentos. Isso que é, na verdade, que a gente tem que aproveitar a proximidade, né? Para visitar, para fazer treinamento dentro da fábrica, todo esse processo que Verdade. nos facilita também. E agora nesse período de menos consultas que nós estamos tendo no consultório, né? Quem sabe uma boa oportunidade do pessoal ligar, entrar em contato com o Luigi, marca Isso. lá uma visita, É um né? treinamento com o Everton, a gente sempre ajeita alguma coisa. Isso Hum. mesmo. É muito Uhum. bom. Então, nos conta assim do portfólio de vocês. O que que O tem hoje em portfólio. dia? O que que tem hoje em dia no catálogo, assim? Vai nos Aí explicando. Vamos lá. eu fiz uma listinha aqui. A gente trabalha com as lentes, começar pelas gás permeáveis. Tá. A gás permeável e os materiais, eles variam de DK17, que é o menos permeável, até o Uhum. DK140, que é o mais permeável. DK significa a transmissibilidade através do material. A gente tem lentes esféricas, que são as mais comuns, que é para miopia e hipermetropia, Uhum. basicamente. A gente atravessa um pouquinho da visão simples assim, com lentes multisféricas, que são para córneas mais aplanadas. A gente começa com as felicidades ou tricurvas, quatro curvas na curva interna, que se adaptam Uhum. muito bem, são provavelmente de lentes rígidas, são 60% da nossa venda, são lentes normais, assim, aí depois que aparecem lentes um pouco mais complexas de adaptação e de fabricação também, que são para ceratocones, que são Uhum. para pós-cirurgias, para Quase irregular. transplantes, e isso para córneas mais irregulares. Essas que são lentes mais que dá um valor mais agregado, mas Uhum. são casos mais não são tão comuns também. Uhum. E dentro deixa eu ver, a gente faz uma coisa que às vezes muita gente não sabe, a gente faz lentes bitóricas rígidas, gás permeáveis, que é Sim. com toricidades tanto na parte posterior, que é a que vai na córnea, para um Uma... ajuste, quanto na parte exterior, que é para aquele astigmatismo, às vezes, residual, que não é só corneano. Então, Claro. a gente faz essa lente também, apesar de muita gente não saber, mas a gente faz. É uma lente que a gente se orgulha por fazer, porque são poucos que fazem, porque Sim. precisa de um cuidado maior. E agora a última que a gente lançou é a lente algorítmica, que é a escleral, que é um conceito no mundo inteiro, que já vem vindo, que são lentes que trocam um pouco o conceito de adaptação, que não é mais a relação lente-córnea, tem um pouco mais da relação lente pegando na esclera, mas também ela tem uma abertura muito grande, né? Porque como ela não tem a relação lente-córnea, ela abre um pouco o campo de quais casos adaptar. Sim. São aí essas engloba quase 100% do nosso portfólio de gás permeáveis. Dentro das hidrofílicas, que são as gelatinosas, a gente também inicia pelas esféricas, com Uhum. a OP60 e a OP42. A OP60 tem o conteúdo aquoso de 55%,
e a Uhum. 42 de 40% de água. Sim. Essa é a grande diferença, porque o desenho é o mesmo. A Uhum. diferença entre a 42 e a 60 são o conteúdo aquoso. Aham. O conteúdo aquoso tem prós e contras, Sim. porque quanto menos água ela absorve do olho. Tem Isso. gente que considera um pouco boa para olho seco. Seco. Então, tem lentes 42 que pessoas que têm olho seco preferem com um pouco conteúdo aquoso. E depois das gelatinosas, a gente trabalha bastante com a lente tórica, de face Uhum. anterior também, que ela tem prisma de lastro. A gente tem Uhum. uma grande vantagem de ter, como ela é feita caso a caso, a gente Uhum. consegue ir manualmente não, caso a caso, em tornos que a gente consegue fazer astigmatismo muito altos e com esféricos muito altos também. E a Uhum. estabilidade, para mim, com prisma de lastro, ela tem uma estabilização mais fácil também, por não ser. E a questão de às vezes, uma tórica descartável, ela necessita, muitas vezes, de curvas definidas, porque a lente descartável, ela trabalha muito com uma curva padrão. Isso é Uhum. um grande benefício que, às vezes, os próprios oftalmologistas podem trabalhar com isso, que é a questão de curvas definidas. Porque se Aham. tu sair um pouco da padrão, a pessoa, o usuário não vai achar em ótica ou internet. Porque ela vai estar Uhum. acostumado com uma customização melhor para o olho dela. Se às vezes ela tem uma curva um pouco mais fechada, um pouco mais aberta, a adaptação é um pouco melhor. E até a adaptação para a tórica é melhor também porque ela gira menos, ela tem uma estabilização mais rápida, com um prisma de Uhum. lastro e uma curva definida. E a questão da gente conseguir fazer também, às vezes, um astigmatismo de 7, um esférico também de -15, umas coisas Uhum. não tão comuns, mas a gente faz, que Sim. acaba que tem acabado vindo bastante caindo para a gente, porque eles acabam não conseguindo achar essas lentes descartáveis. Então acaba caindo para a gente customizar essas Tá, lentes. Paulo. Mas É, aí cai bastante também a oxigenação da córnea, né, Luíde, nesses casos aí. cai. É. Alto grau. Isso, é por causa da espessura, principalmente com esférico muito alto, a espessura sobe de 13 centésimos para 50, 60 centésimos. São 4, 5 vezes mais. Vezes Então. mais. Então, nesses Mas, casos, falando da parte médica, né, sim, de preferência a gente adapta a lente de contato rígida daí, né? isso é. Até porque tem uma movimentação maior, tem uma relação lente-córnea maior, a troca de fluido lacrimal é maior também. Acaba sendo, na verdade, a oxigenação acaba sendo mais pelo fluido do que pela transmissibilidade do material. Exato, porque a lente de contato rígida não rouba nada de oxigênio da córnea, né? Não, é. E na gelatinosa, ela acaba tendo, mesmo pegando uma silicone hidrogel que tem um DK de 120, 140, ela tem o DK ali naquele primeiro momento. Depois de meia hora, uma hora, ela já deu uma encolhida, porque já puxou um pouco de água, já caiu pela É. metade. A Sim. taxa, a gente trabalha muito aqui em cima de taxa de desidratação, que é um Uhum. conceito que é inversamente proporcional ao decana da lente. Uhum. Então, isso é um conceito muito relevante dentro de Sim. materiais hidrofílicos. Tá? Quanto E maior a hidratação da lente de contato, mais ela vai carregar oxigênio, né? Então, isso é. no caso das gelatinosas, a gente quer mais conteúdo aquoso. Estava falando no É. início sobre o olho seco, de menor, né? Que Uhum. menor conteúdo aquoso é melhor, mas em compensação, menor transmissibilidade de oxigênio. Ainda mais nessas Sim, lentes sim. É. que são de hidrogel, né? Não são de silicone hidrogel. É. Por que a Luíde não fabrica lente anual de silicone hidrogel? Uh, Existe. 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 Existe, né? A Contamac tem um material, Acaba mas com as descartáveis, acabaria com as descartáveis. Então, acho que é questão de mercado. não, tem um conceito, na verdade, da hidratação.
como o silicone ele é hidrofóbico, ele não hidrata. Então, para hidratar, tem um processo diferente de uma lente hidrogel. Sim. Esse que é a grande questão até hoje de hidratação, fora descartáveis para fazer lentes Tem que ter anuais. todo um tratamento de superfície e tal, mas por que isso não teria em anual, né? Tem que pensar alguma coisa mais. A Contamac, eles teriam um material, eles tinham começado, mas hoje a silicone hidrogel ela já está na quinta, sexta geração, né? A Contamac ela voltou para a primeira geração, que era aqueles casos que ainda davam muita reação alérgica ainda, né? As primeiras lentes de silicone hidrogel foi meio que um desastre, assim, porque as pessoas ainda tinham uma relação alérgica muito alta. Depois, acho que a terceira começou a estabilizar e começou a melhorar bastante as questões das reações. Vocês têm no portfólio de vocês lentes descartáveis, né? Isso, eu trouxe. A gente trouxe. Opa, caiu. Eu acho que muita gente não sabe, né, Luigi? Isso, a gente começou, na verdade, o ano passado, eu até trouxe as duas, que é a Aqualife e a Vision 2020. Ambas é a mesma lente, é um produto, não é silicone hidrogel, é uma lente hidrogel, mas ela tem um custo-benefício muito bom, principalmente na Aqualife, que ela vem só duas lentes. Tem muita gente que às vezes não quer disponibilizar um dinheiro rápido assim e prefere ficar comprando mais vezes do que comprar 6 lentes. Mensal ou é aquela trimestral? É mensal. Ambas, na verdade, Então, às vezes, o cara só quer, às vezes, não usa mais óculos, mas quer usar uma vez só lente de contato. Aí acaba comprando uma caixinha com duas para não precisar comprar com 6. São modelos de negócio que a gente desenvolveu, que a gente estava vendo, que acho que tem, às vezes, abertura de mercado para pessoas que não querem comprar uma caixinha com 6. Ou, às vezes, não quer comprar com 6, mas tem cada olho tem 1 grau. Então, vai comprar 2 caixas. Então, compra 2 com 2, que às vezes vai levando um pouco mais de tempo. Bem pensado. E as coloridas, aqui a gente puxando aqui do lado, a gente não precisa tanto, né? O gaúcho tem a tendência de ter o olho mais claro por causa de toda a descendência italiana e alemã. Aqui não tem um mercado tão grande, mas Nordeste, São Paulo e Rio tem bastante lente colorida. A gente vende colorida também, bastante. E... Vocês têm tido um aumento na venda das coloridas? Não. O pico das coloridas foi em 2015, 16. De lá de 16 para cá baixou bastante. Mas também porque entrou bastante lente chinesa. Então, normalmente colorida a pessoa quer coisa mais rápida, assim, né? Às vezes vai testando. Agora a gente, como a nossa lente sempre foi anual, a gente entrou ano passado com a lente descartável também mensal. Tem aumentado bastante, o volume de colorida mensal para a gente tem aumentado bastante, porque é um mercado novo para a gente nunca teve mensal colorida. Tem até tido uma resposta bem satisfatória para a gente. Eu não sei os colegas aí, vocês podem ir comentando, pessoal, vão mandando conversinha aí pra gente, perguntas nas caixinhas aí pra gente ir falando com o Luigi. Mas assim, o que eu tenho notado é um boom, assim, do interesse das pessoas em lente de contato. Tanto das complicações que têm aparecido no consultório, tá? Enfim, ao ponto de pegarem lente de contato emprestada do amigo e dar uma infecção terrível, sabe? Mas por conta da internet aí, das redes sociais, tu sabe que tem uma febre assim de que a pessoa tem que ser loira de olho azul para fazer sucesso no Instagram. Uma loucura. Então, eu não sei, eu tenho notado isso, eu tenho contraindicado direto, assim, às vezes. Não, já é bonita sem olho azul, vamos parar com isso aí. Porque às vezes chegam lá com os olhos, não, mas sim, como bater uma foto sem olho azul, todo mundo acha que eu tenho olho azul. Né? Esse negócio sim, mas por que não vai no oftalmo, então? Pega a curvatura certa.
Vai no É. oftalmo, pega a curvatura, adapta, faz o processo correto para ser feito, então, numa adaptação de lente de contato. Não tem muito. Não, mas é que às vezes, né, Luiz, tu sabe, às vezes a pessoa vai adquirindo uma intolerância ao longo da vida de tanto usar. E às vezes Ah, tem verdade. uma hora que Ah, tem que dizer, deu, chega, a aham. superfície tá um horror, né? Uhum. E aí tu tem que dizer, né, como médico, olha, não vai dar, tu vai ter que dar um tempo para as lentes, mas não, as pessoas não aceitam porque, Aham. né, não querem vender a sua imagem diferente. Tem que ter olho azul e tal para fazer bombar no Instagram. É. Deixa eu te perguntar uma coisa. Falando em vendas, qual é o carro-chefe aí da Optolentes? Qual é a lente que vocês mais vendem? Hoje a gente está Eu vou focando dizer qual é que muito. é a minha queridinha da Optolentes, Tá, antes de tu eu vou falar. começar. Tá, eu vou começar então Eu pela vou dizer qual é que é a gelatinosa. minha se tu falar, vê se tu concorda comigo. Tá. A lente da Optolentes é a Super, né? A dupla face de vocês. Tu acha? Eu A gente. acho. Não sei. Pode ser. A gente está migrando bastante nesses casos de dupla face para centuricar um pouco também, né? Então, A Century K ela é mais complexa de adaptar, é para casos mais isso, complexos, né? é, Mas é maravilhosa, são, também. É uma lente maior, centra melhor, mas é mais isso, difícil de adaptar ela também. são Mas a dupla face complexidades, de isso. vocês é espetacular, né? Olha, 95% dos pacientes de ceratocone acabam se adaptando com alguma, né, das dupla Isso. face de vocês. A Century K acaba pegando ceratocones mais avançados. Sim. Aí a dupla face mais comuns, assim, às vezes iniciais. É porque eu tenho um pouco de Mas viés, porque eu trabalho bastante com ceratocone. Não sei daí, claro. Se uh, for pegar, assim, a adaptação, né, geral de tudo, daqui a pouco é outra. Qual é? Me fala o a nome direito. Century, a É Century normal, a a tricurva. Century normal? Isso, com Ah, aplanamento. As pessoas adoram pela facilidade e de adaptação também. E por ser, eu aham. acho que por ser mais uma cópia, porque córneas regulares ela tem uma esfericidade já por si só, né? Uhum. Então, acho que as pessoas gostam bastante. Para a gente, é o nosso carro-chefe. A gente até tem estoque das curvas que mais sai, que é Uhum. das nossas grandes vantagens. A gente tem estoque de Century e de tórica anual também. Na verdade, os dois carros-chefes da Optolente são a Century, que é a gás permeável, e a tórica anual também a gente vende bastante Bem pelo engraçado. estoque. Ah, Adaptação é uma coisa meio que tu vai pegando, acho que tu vai pegando mania, né? pode ser. Por exemplo, para mim, monocurva tem que ser asférica. Eu adoro a lente asférica de vocês. Para mim é a Uhum. primeira opção, né? Eu gosto muito, porque a centro ela acaba limitando, não pode ser para um cilindro tão alto, já não dá, né? É Geralmente tu vai verdade. adaptar a centro Uhum. XO ou a Plus, mais ainda, que a Plus é mais para córnea irregular, mas a Isso. centro XO em córneas com astigmatismo baixo e tal. Mas a asférica de vocês, a asférica dá para tudo, assim, é uma maravilha. Né, é É, muito. Dá para aquela caso, ceratocone inicial, para uma córnea esférica que não tem astigmatismo, ou para córnea com isso. astigmatismo alto. Uhum, uhum. Ela é uma lente também de diâmetro maior que centra bem. Gosto muito. Mas legal saber que é outra, né? É. E aí, assim, a gente vai abrindo a cabeça, né? Né, Para e eu outros. acho que são, como tu falou, às vezes tem gente que pega um paciente de todas as complicações, não só desde os níveis iniciais até, e acaba pegando às vezes mais só miopia, hipometropia e não tanto ceratocones. Aí acaba Sim. ficando com umas lentes de adaptações menos críticas. Hum, Aham. hum. Mas realmente a Centro é uma lente fácil de tu adaptar no sentido de curvas e, né? É um pouco mais simples, talvez seja isso também, Isso pode ser pela facilidade de pela adaptação. facilidade. Uhum. Que legal. E as OP60 não vendem que nem água. Eu jurava que tu ia falar que eu ia dizer a Sopra e tu ia dizer, não, é OP60. O P60 é porque a OP60, na verdade, hoje, ela é praticamente uma concorrente de uma descartável, né? Uhum. Então, a gente tem, óbvio, que aqueles casos, às vezes chega a menos 20, menos 25, e a gente tem de estoque. Aí a pessoa quer e são lentes esféricas, tem caído para a gente só carne de pescoço. Ou é Uhum. aquela curva 790 ou
8,20 que não aceita uma descartável, então tem caído só as pontas, não o centro da curva ali. Pois é uma pena, porque eu tenho uma visão um pouco diferente, né? Porque acontece o seguinte, o mercado lançou as lentes de silicone hidrogel e as lentes de alto DK como se fossem assim a sétima maravilha do planeta, como se fosse uma coisa muito superior a uma lente de hidrogel para vender, tá? Mas em graus baixos, digamos abaixo de -4, não é né, uma lente de hidrogel bem adaptada, a chance de ter uma complicação, não concorda comigo, é mínima. Acontece que as empresas, as indústrias todas, a indústria fez todo aquele marketing em cima do silicone hidrogel, do alto DK, não é que isso não é importante. Mas em graus baixos, para o usuário que não vai dormir de lente de contato, vai botar a lente durante o dia, vai tirar, vai cuidar bem, vai trocar no período certo. Então, eu acho que existe um nicho muito grande ainda para esses pacientes. Primeiro, é uma lente que acaba saindo financeiramente muito mais em conta, né, para o paciente. Claro. Adaptar uma lente anual para grau baixo do que usar uma lente de troca mensal, que muitas vezes usam errado, que tem que colocar isso também em consideração. Verdade. Uma lente que compra para 15, que vocês sabem que tem uma lente que é de 15 dias. Que os pacientes usam 2, 3, 6 meses. Já vi paciente usar lente de 15 dias por 6 meses. Aí me respondo, o que talvez seja mais seguro para um paciente que tem -2, -1 de miopia? Usar uma lente que era para 15 dias, que ele está usando como bem entende. Ou usar uma lente de hidrogel bonitinha, que vai usar por 1 ano e vai jogar fora certinho, que vai controlar com o oftalmologista. Então, essas coisas todas têm que ser bem a gente tem que ter... tem que estar sempre pensando em cima, né? Para não se deixar levar totalmente pelo marketing das coisas. Em relação ao uso, uma das diferenças de anual para mensal é em relação ao acabamento de borda. Acabamento de borda de uma lente anual, ela é redondo. Eu até trouxe aqui, deixa eu pegar uma aqui. Não sei se a gente vai conseguir ver, mas essa é uma lente descartável. Não está muito com foco, mas ela acaba com uma borda faca, uma descartável. Sempre, porque ela tem que cortar no molde. Elas são 2 moldes, trouxe um molde. Ela encaixa e ela tem que cortar para fazer a lente, o molde tanto interno quanto externo. Numa lente anual, ela é moldada interno, torneada externo e ainda ela é feito o acabamento de borda para deixar redondo. Essa borda diminui muito a agressão com a córnea também, né? Que é um acabamento muito melhor, que aumenta também o tempo de utilização da lente pelo acabamento, não tá arrastando em cima da córnea, da esclera, quando tá lá em cima. Exatamente. Então, tem todas essas coisas pra gente considerar, né? O que é melhor daqui a pouco? Claro que aquele paciente que usa lente certinho, que vai trocar certinho, a lente de silicone hidrogel, ela oxigena mais. Mas se ele fizer tudo certinho, né? Isso, Então, e se for uma dioptria mais alta, daí dá a diferença realmente. Luigi, então, nós estamos aqui fazendo essas lives com os parceiros da Sorrigs, que é para o pessoal saber, né, que existe vantagem, muitas vantagens em serem sócios da Sorrigs. Obviamente, a Sorrigs ela tem uma frente que está lutando em questões de defesa de classe, né? Enfim, a parte toda científica, de educação continuada. E a gente tem também todos os parceiros, que tu és um. Eu gostaria que tu explicasse para os colegas como é que é essa parceria. Que tipo de vantagem tem o médico oftalmologista, então, quando se associa da Sorrigs em relação ao Optolens? A gente fez a parceria, até a gente já tem, acho que vai fazer quase 1 ano já, ou não? Foi, acho que quase 1 ano, porque fez 1 ano essa semana que a gestão 2020, que eu sou presidente, assumiu.
Então Um vai pouco fazer... depois, né, Luiz? Acho que foi lá Pois por acho que de setembro, outubro, pode setembro, ser. foi. Então, a Optolentes oferece 15% de desconto em cima da tabela com a venda direta aqui no Rio Grande do Sul para Uhum. os sócios da Sorrigs. Até é uma oportunidade tanto para os oftalmologistas que quiserem se associar agora, ou que já são associados e não compram da Optolentes ainda. A gente oferece 15% de desconto em cima da tabela da venda Uhum. direta da Optolentes, que é uma venda, que é uma tabela um pouco mais com vantagens maior também, e todo o suporte da Optolentes que a gente disponibiliza para os oftalmologistas aqui do Rio Grande do Sul. A gente tem combinado, agora nem tanto, mas a gente estava começando a fazer roteiros pelo interior do Rio Grande do Sul também, para tentar juntar mais visitas no mesmo tempo. No interior, todo o pessoal do interior que quiser contactar, falar que viu a live e gostaria de se associa na Sorrigs, a gente vai entrando em comunicação, a gente faz o cadastro, já pode começar a fornecer, a gente consegue marcar treinamentos dentro do Optolentes, visitas dentro do Optolentes, para conhecer um pouco do processo também, ver como que a gente trabalha, porque eu acho que é sempre bom saber como conhecer, ter um contato mais perto, assim, e a gente tem essa possibilidade disso, né? Tendo a fábrica aqui no Rio Grande do Sul. Então, os Uhum. associados à Sorrigs têm 15% de desconto em cima da tabela que a gente vende normalmente e todo o acesso ao suporte da Optolentes. Ótimo. Bom, Uhum. levando em consideração que o valor da anuidade da Sorrix é. Nem vou falar, tenho até vergonha de Tá. tão baixo. Eu tenho até vergonha. E aí, esse valor da anuidade da Sorrix, a pessoa já mata na primeira fatura da Optolentes Sim, com 15% de desconto. Sério, gente. É ridículo para quem não é sócio da Sorrix, ainda não é por questão financeira, porque né, a anuidade é muito em conta. Então, então, assim, sabe, né, Luíde, que nós estamos dentro de uma sociedade e isso, ela se propõe a defender o oftalmologista e o seu trabalho, né, médico, para que a defesa, na verdade, é a defesa da saúde da população, né? A nossa preocupação toda sempre é com o paciente. É a responsabilidade do médico, desde que a gente jura, né? Lá quando se forma. uhum. E é verdade. Então, a gente estuda a vida toda para saber o que é melhor para o paciente. A gente sabe que a consulta com o oftalmologista, a consulta completa com o oftalmologista para diagnóstico precoce de doenças que levam à cegueira é de extrema importância para a saúde da população, ainda mais numa população aqui tão desassistida como no Brasil. E aí, tu deve estar ao par aí dos últimos Uhum. julgamentos aí que o STF fez. Foi avaliado o parecer do Conselho de Optometria e eles não tiveram, né, não obtiveram o resultado que eles esperavam, porque na última sexta-feira, não sei se está caindo um pouquinho a conexão aí, na sexta-feira anterior, há 10 dias atrás, foi ratificado pelo STF que os oftalmologistas são. Tá me ouvindo, Luigi? Deu uma Tô. caidinha Aham. aqui. Aham. O STF ratificou que, então, os oftalmologistas são os responsáveis pela adaptação de lentes de Sim. contato, de óculos, né? São responsáveis pela refração, porque entendem que a refração faz parte do exame completo oftalmológico. Que a gente não tem como dissociar a refração do exame completo oftalmológico, por quê? O paciente pode ter N problemas oculares que vai interferir na refração, né? Se o paciente tiver catarata, vai alterar, vai dar, né? Vai desenvolver uma miopia e Sim. é por conta da catarata. Se o paciente tiver, enfim, N problemas, né? Então, pensando nisso, a gente sempre está defendendo a classe e defendendo a saúde da população. E eu te pergunto, de que forma a Optolentes prioriza o médico, tá? Como um adaptador, como a pessoa responsável pela adaptação de lente de contato. Vocês têm essa visão dentro da empresa de vocês? Na verdade, a Optolente sempre
pelo core business da Optolentes ser lentes especiais, a gente sempre teve um foco direto no oftalmologista. Uhum. Tanto por ser o sabedor da anatomia do olho, e porque isso, na verdade, são uma via de duas mãos, né? Quanto mais os oftalmologistas sabem adaptar a lente de contato, menos trocas tem pra gente. A gente consegue ter um atendimento mais rápido. Então, é sempre a gente tenta focar na questão de treinamentos para os oftalmologistas para não ter tanta troca para a gente, para até a assertividade ser maior, ser um processo mais rápido. Então, todo o nosso portfólio é voltado para o oftalmologista de lentes especiais. Óbvio que tem lentes descartáveis que a adaptação tem que ser por um oftalmologista, mas aí a venda acaba caindo em todo mundo, né? Sim, é importante que as pessoas entendam essa parceria, né? Porque, como tu disseste, é uma mão de duas vias, né? E a gente conta e a gente precisa de empresas como a empresa de vocês, fortes, e que tenham toda essa tecnologia de fabricação de lentes maravilhosa. E a gente precisa do suporte de vocês, defendendo também, junto conosco, a saúde da população e priorizando o médico, né, como adaptador, para que a gente tenha todo o processo do início ao fim e o paciente não se perca aí. Porque eu que trabalho com essa questão, estou há 20 e tantos anos aí, só na lente de contato e ali, principalmente na Santa Casa, né? Que eu trabalho ali como a preceptora e coordenadora ali do serviço de lente de contato da Santa Casa já há 20 e tantos anos. Só eu. E aí a gente vê a quantidade de coisas e problemas. E olha, em toda essa minha vida de oftalmologia aí, eu posso dizer que quase a esmagadora maioria dos pacientes em que apareceram lá com úlcera de córnea, infecção, que foram a transplante a quente, de urgência, eram pessoas que tinham adquirido lentes de contato por pessoas não médicas, né? Sem nenhuma orientação de higiene, de conservação, de período de troca, usando água da torneira, usando soro fisiológico, usando a coricada, sei lá mais o quê, e acabaram com infecções gravíssimas, né? Então a gente que, principalmente quem trabalha como eu, assim, atendendo o resultado final, tá? A complicação final gravíssima que é disso, a gente se preocupa muito com essa questão do médico ter a responsabilidade sobre esse paciente, né? Porque a lente de contato não é isenta de riscos e todo mundo sabe. Não, Então, cabe a nós, médicos, priorizar a saúde do paciente e de vocês que estão aí do outro lado também priorizarem os oftalmologistas para que coisas assim não aconteçam, né, Luiz? Que legal. Então, assim, Luiz, tem apesar da pandemia, a Sorrigues não parou de trabalhar na parte científica, sabe? A gente está fazendo aulas online, lives, tivemos um evento da pediatria, vamos ter agora um evento de glaucoma. E a Optolentes tem sido, na maioria dos nossos eventos aí, dentro da área da oftalmologia no Rio Grande do Sul e no Brasil também, né, Luigi? Um grande parceiro. Quanto que a empresa de vocês reserva? Vocês têm alguma reserva para evento científico especificamente programada no reserva não. A gente tem um calendário, sempre um ano antes, a gente já, dentro do calendário, a gente já faz o nosso cronograma de eventos. Mas a gente tem focado muito em eventos específicos de lentes de contato. Então, normalmente, às vezes, um evento muito grande, tu vai com todas as farmacêuticas multinacionais, mesmo sendo tu investindo um dinheiro grande pra gente, mas para eles é peanuts. Então, a gente acaba focando mais tipo na Soblec, nos eventos da Soblec. A gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente quer voltar a fazer aqueles eventos que tem feito no interior, que são eventos mais focados em lente de contato e que a gente consegue passar mais o nosso produto e um pouco do conhecimento que a gente tem nas nossas lentes também. É esse mais ou menos o planejamento que a gente faz dentro do ano, assim. É muito importante contar com empresas como vocês,
para os eventos científicos, né? É Sim. lá que vocês vão também mostrar o portfólio de vocês para os colegas e Uhum. nós podemos usufruir, aprender, enfim. É uma troca que é importantíssima. Claro. Uhum. E a Sorrix tem contado com a Optolens. É importante as pessoas saberem que vocês são parceiros no nosso aprendizado, na manutenção, na continuidade do Sim. aprendizado do oftalmologista, Uhum. que é eterno, a gente tem que estar sempre estudando, né? Porque vocês estão sempre lançando coisas novas. Sim, a evolução, né? Não adianta. O lançamento de vocês agora, o último foi a Algoritmo, a Algoritmo. Algoritmo, né? Que é uma lente muito, muito inteligente. Eu acho que de todas as lentes que tem, esclerais, cada uma com as suas particularidades, eu acho que o forte da Algoritmo é o entendimento fácil dos parâmetros dela e como escolher, né, a curva ideal para cada paciente. Sim, vocês estão de parabéns por terem desenvolvido, porque eu acho que vocês pensaram uma forma diferente de adaptar a lente escleral. Isso, a gente tentou, na verdade, sentir na pele o que os oftalmologistas sentem, né? Que é a dificuldade da adaptação e tentar primeiro facilitar isso, para depois deixar, na verdade, o trabalho de desenvolvimento do desenho da parte não difícil, da parte mais complexa para a fábrica e tentar facilitar na adaptação, até porque a gente sabe que uma lente escleral não é tão fácil nem a colocação, imagina se tiver que colocar e tirar várias vezes. Então... Sim, muitas vezes o teste se transforma numa missão, né? Impossível. Isso, Mas a forma como vocês pensaram as curvas, eu gosto de comparar, claro, simplificando muito, mas para o pessoal entender que tem pessoas talvez assistindo que não estão acostumadas a adaptar a lente escleral e não conhecem talvez o produto de vocês. Lente escleral geralmente a primeira curva é um mistério de cada fabricante, né? Tem que assim, vamos ver como é que eles escolhem a primeira curva. E no caso da Optolens, eles fizeram... A minha analogia que eu faço é com a P60, que vai lá, tem 5 curvas. Mas e aí tu vai lá conforme a curvatura da córnea. Então, a primeira curva para escolher é muito, muito tranquilo. E geralmente a gente não tem muita surpresa, assim, né? Então, bem legal. Além do que, o custo da Algoritmo comparado com outras esclerais... Sim, essa é a nossa diferença, porque como o desenho fomos nós que desenvolvemos, a gente não paga royalties para fora. Esse é o grande... Esse é o pulo do gato. Acaba que ela tem um custo muito bom, muito melhor. E uma grande queixa, com toda a razão dos pacientes, é o alto custo das lentes esclerais, né? Verdade. Eu acho que se a gente tem não pode deixar de ter essa opção no consultório para adaptar. Com certeza. Que bom. E vocês estão planejando alguma outra lente nova aí para lançar? Estamos, na verdade, dentro do algoritmo e mesmo com astigmatismo e com a curva de aterrissagem tórica também. Mas dentro não tantas variações. De repente, colocar umas 2, 3 variações de toricidade na... Toricidade anterior? Isso para astigmatismo, isso e na curva de aterrissagem também. Aterrissagem. Esse ajustezinho que falta, né? Tendo isso, nossa, vai ficar perfeita daí mesmo. Que bom, Luiz, parabéns. Então tá, eu acho que a gente... Vamos ver, alguém fez alguma pergunta para nós? Luiz, eu acho que tu foi tão claro que o pessoal nem fez pergunta. Apesar que a gente teve muita gente assistindo junto conosco o tempo todo aqui. Legal, pessoal. A gente agradece um monte. A Karina fez ótimas... A Karina fez uns comentários. Obrigada, Karina, pelos comentários. Com a Roseli agora. Eu acho que é a Century. Tu acertou, Karina. Além de carro-chefe deles era a Century. Eu que tô acostumada a adaptar lá no SUS a valer Super, né? E acho que é a Super. Gente, então, eu não sei se é na caixinha de perguntas aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Não. Pessoal, se quiserem fazer mais alguma pergunta, nós já estamos encaminhando aqui para o final da live. Luiz, tu gostaria de dar uma mensagem final aí pra gente? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Porque é sempre é bom explanar a Optolentes, ainda mais para consolidar que a Optolentes é uma empresa gaúcha
que a gente está perto, que tem que aproveitar isso também. São Paulo tem uma fábrica, Minas tem outra, então a gente pode aproveitar, juntar forças, até a gente está aberto para desenvolvimento de novos desenhos. Se alguém tem algum pensamento de desenho novo, quer fazer um teste, quer fazer um estudo, a gente está sempre aberto para fazer esse tipo de relação. E convidar todo mundo para conhecer a Optolentes também, para fazer treinamentos. A gente tem treinamentos internos, pode ir fazer visitas no interior também. Então, agradecer a todo mundo pela iniciativa, a Sorrigues também, que está fazendo um ótimo trabalho na gestão. Obrigada, Luíde, obrigada. Nós temos que agradecer a tua parceria e parabenizar vocês por essa empresa forte, por tantos anos que hoje em dia no Brasil ser um empresário requer muito heroísmo e muita persistência, a gente sabe bem, principalmente agora, né, nesse período aí da pandemia. Mas vocês estão de parabéns, eu agradeço a parceria e quero deixar aqui a mensagem de que todas as empresas podem ser parceiras da Sorrigues. É só entrar em contato conosco, não é nenhum privilégio, né? Não é nenhum, digamos, nós não estamos preterindo ninguém, simplesmente estamos abertos para todos que quiserem serem nossos parceiros, assim como a Optolentes tem feito e tantas outras empresas têm feito para fortalecer a sociedade. Eu acho que quanto mais os oftalmologistas se fortalecem, mais cresce todo mundo que vem em volta, todas as empresas e todos os parceiros. E também se beneficiam todos os pacientes. Pessoal, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou aqui na live, que nos assistiu. Em breve teremos outras lives de parceiros com mais pessoas, uma arquiteta excelente, com um escritório de advocacia que está fazendo a parte de previdência. Então, estão todos convidados a assistir as próximas lives também. Boa noite para todo mundo. Boa Até noite. a próxima. Tchau, Obrigado. tchau.